O Entender o Direito de hoje vai discutir um tema importante: pacientes terminais. Cresce no país algumas doenças que levam parte da população a morrerem. E o tratamento não é barato, inclusive a discussão polêmica entre Estado, quais são as obrigações do governo, as empresas, por exemplo, os planos de saúde, a atuação dos médicos. E eu vou conversar com Oxana Rodrigues, que escreveu o livro Pacientes Terminais, Direitos da Personalidade e a Atuação Estatal. Bem-vinda ao Entender o Direito, Oxana. Obrigada, Gilson. Prazer estar aqui. E a Oxana, ela é mestre pela Unicesumar, ela é, como ela mesmo brincou aqui com a gente, né? Ela é prata da casa, Sim. Se formou aqui com a gente. Mas tem um dado importante que eu queria conversar contigo. Quando a gente fala de direito da personalidade, que é o foco, inclusive, do mestrado do Unicesumar, como é que a gente define esse direito da personalidade? Os direitos da personalidade são aqueles direitos que nós não podemos abrir mão. Nascemos com eles. E aí nós temos a discussão da irrenunciabilidade de direito, a inalienabilidade. Você não pode vender, você não pode doar, você pode abrir mão dele por tempo determinado, mas no fim ele volta. Então, assim, são aqueles direitos que são inatos da pessoa e você, embora não importa o que você faça, ele é seu. Quando você fala assim, eu posso deixar ele um tempo, né, abrir mão dele um tempo, depois ele volta para minha mão, o que isso significa? Por exemplo, direito à imagem, direito à personalidade. Então, a nossa imagem, nós decidimos, por vezes, abrir mão dela. Doação, cessão de uso de imagem, ou às vezes na propaganda, eu vendo o uso da minha imagem, mas o direito de imagem é meu. Eu posso lucrar com o direito de imagem, mas o direito de imagem vai ser sempre meu. A partir do momento que eu decidi que a minha imagem não vai ser mais vinculada a um produto, a um determinado programa, esse direito é retomado. O contrato cessa e nós continuamos a fazer uso desse direito próprio. Como é que você chegou nessa discussão sobre o direito da personalidade com o paciente terminal, Oxana? O paciente terminal, ele faz uso de alguns direitos próprios da personalidade, como, por exemplo, direito à vida, direito à saúde. E aí nós discutimos a questão do direito à privacidade e à intimidade do paciente com câncer. Então, o direito à vida e à saúde, ele está por si só prejudicado pelo diagnóstico, né? E aí nós discutimos a questão da dignidade, do viver com dignidade os últimos dias e o morrer com dignidade também. Então, por outra via, a questão dos direitos da privacidade e da intimidade em relação a médico-paciente, médico-família, família e paciente, paciente e sociedade. Alguns direitos, eles são lesionados na hora do diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico é do paciente, não é da família. Não tem por que o médico chamar toda a família para dar o diagnóstico. O que é uma coisa que você imagina quando você está diante de um médico, que você acaba, por um exame, descobrindo que você tem uma doença grave e que você acaba se transformando num paciente terminal, tem um tempo de vida. Aí é claro que quase todo médico fala, vamos chamar a família. Vamos chamar a família. Isso é um direito da pessoa. É dela falar assim, eu não quero que ninguém saiba, por exemplo. Eu não quero que ninguém saiba o problema que eu tenho. Sim, é um direito da pessoa, inclusive quanto a optar pelo diagnóstico, né? Ele decide, recebe o diagnóstico. Olha, você é um paciente terminal, o câncer está em estágio avançado. A pessoa pode querer guardar isso para si, para viver os últimos dias de uma forma plena e sem que os outros tenham pena ou até mesmo dó, porque o diagnóstico de um paciente terminal é um diagnóstico que impacta paciente, família, muitas vezes a comunidade em que ele está inserida. Então ele tem o direito de escolher como ele quer reagir a isso e se ele quer ser tratado, se ele não quer ser tratado, como que ele vai fazer para reagir a esse diagnóstico. Então a privacidade e a intimidade do diagnóstico, ele deve ser respeitado pelo médico, né? Quer dizer, a vida é minha, a vida é minha. Em outras palavras, sim. É o direito de estar só, né? O direito de decidir o que vai fazer com aquilo ali. A vida, o tratamento, a saúde é dele. É um direito da personalidade dele. Então, ele tem a opção de escolher o que ele vai fazer com esse diagnóstico e como ele vai tratar, se ele vai tratar. Eu vou colocar um pouco de pimenta na nossa conversa. Eu acho que essa conversa traz uma discussão que é muito séria no país e que já rendeu para muitos filósofos, principalmente os filósofos contemporâneos, a discussão de você tem o direito de eliminar a sua vida. Por exemplo, você tem dor. As pessoas às vezes têm tratamentos complicados que envolvem às vezes um sentimento de angústia e dor muito grande. E alguns preferem antecipar a morte. Ou, por exemplo, a família decidir que é hora de desligar as máquinas que mantêm uma determinada pessoa viva. Entra um pouco nesse viés, nessa discussão? Trazemos essa discussão também. É sabido que no nosso ordenamento nós não permitimos a eutanásia.
Eu não posso tirar a minha vida pedindo para que alguém interfira por isso. Mas nós podemos, por exemplo, fazer o testamento vital. Diretivas antecipadas de vontade. Diretivas antecipadas. Diretivas antecipadas. Ou seja, eu posso antecipar que quando eu estiver numa certa situação, eu quero que desliguem as máquinas, por exemplo. Pode. Você pode confiar ao seu testador, que pode ser uma pessoa da família, uma pessoa com quem você confia, ou até mesmo um médico que acompanha o seu tratamento. Olha, até determinado ponto eu quero me tratar. A partir do momento que eu for para uma cama e que o diagnóstico for de que não há uma reversibilidade, eu não quero mais ser cobaia, eu não quero mais ser submetido, eu quero viver os meus últimos dias com dignidade. E aí as diretivas antecipadas trazem isso. O paciente pode escolher até que ponto ele quer ser tratado. E ele pode escolher também se ele quer ser tratado. Olha, você foi diagnosticado com determinada doença e o tratamento é esse. Mas qual a consequência desse tratamento? O tratamento vai te deixar debilitado, vai te tirar de circulação, pode ser que você perca alguns movimentos. Não, eu não quero esse tipo de tratamento. Eu quero Por mais que a família bem. esteja lá fora, dizendo não, não, e quem está doente diz sim, prevalece o sim. Prevalece sim. E os médicos costumam interferir nisso às vezes? Então, essa é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, uma resolução de 2012. Ela ainda não foi questionada no Supremo, mas nós já temos julgados de tribunais regionais. O mês passado, salvo engano, saiu um do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que determinou que o testamento vital, a diretiva daquele paciente deveria ser respeitada, mesmo que a família estivesse contrariada e que o médico que estava tratando, que estava cuidando do caso, ele não teria responsabilidade civil ou criminal sobre essa decisão. Então, nós já temos julgados respeitando as diretivas. Agora, quando a gente fala da morte em si, existe a doação de órgãos, que no Brasil tem também uma polêmica imensa de que, por exemplo, eu posso declarar que eu quero que doem meus órgãos, só que se a minha família, depois da minha morte, resolver que não, não. Isso pode se criar daí uma discussão que vá se estender a isso, quer dizer, eu tenho o direito de controlar a minha vida, mas depois que eu não tenho mais a minha vida, o meu corpo pertence à minha família, seria mais ou menos essa a ideia, quer dizer, eu perco o controle sobre o meu corpo a partir do momento que a minha vida não existe. Essa é uma discussão um pouquinho mais acentuada, porque assim, nesse testamento, nessas diretivas, o paciente pode determinar o que ele pretende que seja feito com ele ou o que ele não pretende que seja feito com ele quando ele não puder mais escolher. Ah, tá claro. Tá? Então, porque a diretiva, esse testamento, ele é feito enquanto você está pleno das faculdades mentais. Não necessariamente sadio, pode estar diagnosticado já, mas pleno das faculdades mentais e aí os requisitos são que ele seja uma pessoa maior de idade e pleno das faculdades mentais. Então, ele decidiu ali, sabe o que está fazendo, como está sendo feito, ele pode definir o que vai ser feito ou não até a sua morte e um pouquinho, no caso, na sobrevida ali, que não existe mais uma vida, uma atividade cerebral, mas existe uma atividade orgânica. Passou isso, acabou o seu direito. Acabou o seu direito. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Cristiano Rodrigues. Tema fantástico que é paciente terminal. Ele escreveu uma obra sobre o tema. E nós vamos falar um pouquinho mais da relação desses agentes que convivem com o paciente terminal. Vamos discutir um pouquinho o Estado, vamos voltar a tocar na questão dos médicos, das empresas, por exemplo, de planos de saúde, medicamentos. Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito está conversando com Oxana Rodrigues, que é autora de Pacientes Terminais, Direitos da Personalidade e a Atuação Estatal. E agora eu quero falar do Estado. Vamos lá. No seu livro, o Estado tem um papel importante. Inclusive, você tem uma especialização discutindo exatamente a questão do Estado. Você é especialista pela Universidade Estadual de Londrina. O Estado, quando se trata do cidadão, paciente terminal, ele tem obrigações em relação a esse cidadão? Tem. O Estado tem obrigações não só quanto aos pacientes terminais. O direito à vida, a garantia da saúde e ao tratamento é um direito garantido em Constituição. Então, é um direito de todo cidadão, independente se é doente ou não. E aí, o Estado, em relação aos pacientes terminais, ele tem um dever com urgência, né? Porque os pacientes terminais, eles não têm o tempo para esperar. Ele tem que responder rápido. Ele tem que responder rápido. O Estado não pode
esperar todo o trâmite de burocracia administrativa, que nós sabemos que o Estado está submetido, mas ele precisa responder com urgência. Olha, é uma prioridade. Ele não pode entrar na fila dos processos, ou ele não pode entrar na fila das cirurgias, ou esperar um protocolo do SUS para que um medicamento que está sendo usado fora do país seja aprovado no Brasil para então o paciente ter acesso. Ele pode, inclusive, romper essa burocracia de que, de repente, determinado medicamento que ele precise tem que ser dado a ele, mesmo que você tenha discussões ainda se ele é ou não aprovado para ser utilizado no país. Quer dizer, eu posso ter alguém com direitos excepcionais. Privilegiados. Privilegiados, isso. De certa forma, sim, porque o diagnóstico e o tratamento, quem define é o médico. O Estado não tem como dizer, olha, esse medicamento pode ser substituto do que o médico te diz. Não, o médico que está cuidando do caso conhece as especificações e pode recomendar ou orientar que tal medicamento pode ser usado. E aí, por uma via jurisdicional, porque, claro, administrativamente isso não vai sair, o Estado pode ser compelido a trazer esse medicamento ou a fornecer, ainda que seja um medicamento de uso não aplicado no país ou um medicamento de muito custo. Então, quer dizer que você tem, no paciente terminal, alguém que tem uma série de garantias, uma série de direitos, que tem que romper burocracias, que tem que romper filas, numa saúde pública que está cheia de filas, numa saúde pública que está cheia de burocracia. Existe esse direito, mas existe uma condição real de um Estado que não consegue gerar isso, essa eficiência para o cidadão comum. Ele consegue gerar para o paciente terminal, e quando ele não gera, e quando de repente o tempo é curto e o Estado é lento demais? Pois é. E aí nós trazemos a discussão da responsabilidade do Estado. Porque, assim, o Estado, muitas vezes, ele está limitado a orçamento, a mão de obra para conseguir movimentar esse procedimento, ou, às vezes, até ao procedimento. E isso não pode ser empecilho para que o direito que o paciente tem, o direito do cidadão, seja negado. O Estado, sendo negligente, sendo imprudente e muitas vezes moroso, ele está colaborando para que esse paciente não tenha um tratamento adequado, que muitas vezes ele não tenha cura, mas o prolongamento de vida sadia, de vida digna, ele colabora para que isso não aconteça. E aí nós trazemos a responsabilidade do Estado. Aí eu posso acionar o Estado. Vamos pensar, colocar um caso, uma hipótese. O médico faz o diagnóstico do paciente terminal e diz que ele tem uma probabilidade de vida de 4 anos. E, de repente, mas para isso ele precisa de um tratamento com determinados tipos de medicamentos, de interferências cirúrgicas, e o Estado não consegue agilizar isso. E, de repente, essa pessoa morre com 2 anos. Sim. Esses 2 anos a menos, pode a família responsabilizar o Estado? Ela pode acionar o Estado tem que pagar por isso? Nós entendemos que sim, o Estado tem que responder civilmente. Por óbvio, a resposta do Estado não vai ser trazer o paciente ou o ente querido à vida. Isso já não é mais viável. Mas o Estado vai ter que responder pelas suas ações, ou no caso da sua não ação. Né? Em outras cirurgias, por exemplo, quando precisa de uma cirurgia ortopédica, o osso calcifica fora do lugar porque o Estado não solucionou a tempo, responde-se civilmente pelo dano moral, pelo dano estético, pelo dano causado naquele cidadão. Por que não o Estado responder quando ele colabora para que a vida se esvaia mais rápido? Então, o Estado ele tem que ser pedagogicamente ensinado a responder aos pacientes, a responder aos seus cidadãos quanto à prestação dos direitos. Ele mesmo garantiu na Constituição, nossa lei maior, que direitos fossem oferecidos aos cidadãos. Então, ele tem que ter meios de fornecer isso. Nós encontramos na jurisprudência, na literatura, uma única justificativa para que isso não seja feito, que é a questão da reserva do possível. Existe uma reserva do possível. Reserva do possível. É um instituto trazido da Alemanha e adotado numa súmula do Rio de Janeiro, que fala que o Estado, comprovando que ele já esgotou todos os seus meios de fornecer o direito, esgotou todas as suas possibilidades quanto a isso, ele está eximido de responsabilidade. Mas ele fez a parte dele. Fez a parte dele, procurou, foi atrás, movimentou o que era possível e não conseguiu satisfazer o direito, ele é irresponsável neste caso. Mas se ele não fez tudo isso, ele não se movimentou e foi omisso, sentou no lugar dele e esperou que o processo ocorresse de forma natural, aí ele tem que responder.
Estou conversando com a Oxana Rodrigues, que é autora de Pacientes Terminais. Nós vamos conversar no nosso último bloco sobre uma relação de responsabilidade. Uma parte considerável da população pode ter tido um parente, alguém da sua família, que foi um paciente terminal. Morreu. E aí, como fica a situação depois que você descobre que esse direito existia e você não utilizou ele? Daqui a pouco a gente volta para discutir esse tema. Oxana Rodrigues é minha entrevistada, ela é autora de Pacientes Terminais, Direito da Personalidade e Atuação Estatal. E para encerrar um pouco essa discussão da atuação estatal, Oxana, eu queria te perguntar o seguinte: vamos supor que nós temos uma situação em que uma pessoa morre, um paciente terminal, que não foi assistida por nenhum desses direitos e nunca foi informada a família disso. E a família, de repente, se considera traída, ou pelo menos de ter sido anulada num direito que tinha e poderia ter cuidado do seu paciente. Ela tem como recorrer a isso ou não? Depois da morte não há mais o que fazer, como diz o outro. Nós entendemos que existe, sim, uma via de recorrer a isso. Claro que é um processo novo, é algo que está começando esse movimento, mas nós entendemos que é comprovado, existe o laudo, existe o requerimento do medicamento na administração, existe vias de se comprovar que foi-se atrás do Estado, o Estado foi negligente ou o Estado não respondeu a nenhum dos apelos da família ou do paciente, existe a possibilidade de reparação civil. A indenização civil e moral pela omissão do Estado, pela negligência dele. E aí nós voltamos da questão da morosidade do Estado. O Estado, sendo moroso, ele também está deixando de agir. Mesmo que ele responda, se isso for tardio, o direito não vai ser satisfeito. A garantia dele não está sendo cuidada. E quem tem que avisar? Por exemplo, vamos supor que você chega a ter esse diagnóstico. Alguém tem que sentar junto com o paciente e falar assim: olha, você tem esses e esses e esses direitos. E muitas vezes não interessa a algumas pessoas que te digam à pessoa que ela tem direitos. Quem deve ser responsabilizado por informar o paciente terminal que ele tem essas garantias? Esse é um movimento social, né? Nós temos algumas instituições que cuidam de pacientes terminais que elas têm a orientação quanto às políticas públicas existentes, aos direitos que podem ser feito uso e a maneira com que isso é feito. Mas nem todo mundo tem essa informação. Essa informação, na maioria das vezes, ela não é repassada. E aí vai depender muito de quem está assistindo o paciente. Esse não repassado seu me cheirou um pouco assim, né? Tem gente que não gostaria de repassar essa informação, é isso? Ela não é interessante repassar? Não é uma informação interessante a ser repassada. A quem não interessa? Vamos perguntar aí. Ao Estado, aos planos de saúde, a quem movimenta diretamente o direito à saúde. Nós temos, por exemplo, a questão dos planos de saúde, de garantir o tratamento do paciente já em estágios avançados. Ele pode ter o tratamento no hospital, na clínica especializada ou na clínica que o plano estiver conveniado, mas em determinado momento o médico pode recomendar um tratamento domiciliar, que é um tratamento caro, porque vai ter que ser criado todo um equipamento, uma estrutura na casa da pessoa, com muitas vezes aparelhos, profissionais, médico, enfermeiro, assistente social, quem for a pessoa responsável, para que vá e garanta que esse paciente tenha um mínimo de dor. Mesmo que ele opte a não continuar o tratamento específico quanto à doença, mas que ele tenha condições de viver com dignidade. Morfina, anestésico, o que for necessário para que esse paciente tenha condições de conviver. E aí esse tratamento é um tratamento muito caro. Porque você sai de toda uma aparelhagem criada e já pronta para isso, para criar uma outra, ainda que provisória, mas dentro de um lugar que não é um lugar apropriado. Então, isso é caro, né? Eu vou perguntar um dado para a Oxana, que eu acho que é um fato que ela deve ter acompanhado no Hospital Evangélico em Curitiba, a médica que desligou uma série de aparelhos, matou uma série de pessoas que estavam no UTI. Algumas dessas pessoas eram pacientes terminais. E ela, de certa forma, agiu, entre aspas, como se fosse um deus, dando fim à vida de uma série de pessoas. A sua opinião sobre esse fato? A gente tem, em determinado momento, a tentativa de evitar dar esse direito ao paciente terminal, e esse fato foi uma demonstração disso, quer dizer, uma maneira de se livrar das pessoas de forma arbitrária e abusiva. O paciente tem um custo muito alto.
tanto para o Estado quanto para o hospital, e ter pacientes pode ser também um meio de lucro, né? O Conselho Federal de Medicina, ele tem uma resolução que ela veda e sanciona aqueles médicos que prolongam a vida do paciente sem que a vida do paciente vá retornar ou sem que haja uma esperança de evolução do quadro, apenas para continuar ganhando com aquele paciente, com aquele leito. E a desocupação do leito por outra via também pode acelerar isso. Desocupando o leito, você atende outro paciente, melhora a sua estatística do hospital, melhora o repasse do SUS. Então, essa questão de tratamento caso a caso, ela é muito delicada. E aí, quando nós tratávamos, inclusive da discussão das diretivas antecipadas, nós trouxemos esse caso da médica de Curitiba, porque ela pode ter feito mau uso de um direito do paciente, né? Nós não sabemos, naquele caso, é visto que era criminoso, né? Hipoteticamente criminoso, sim. Mas pode acontecer do paciente ter um testamento feito com o médico e o médico não respeitar. Então, vai muito da ética e da boa-fé do médico. Você fala do testamento, ter combinado com o médico. Ter combinado com o médico. Eu não quero mais viver. Pois é. Eu conversei com Oxana Rodrigues, que é autora de Pacientes Terminais, Direito da Personalidade e Atuação Estatal. Muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito e principalmente pelo trabalho que você desenvolve, que eu espero que prolifere e desperte em você, meu caro cidadão, os seus direitos. Que essa entrevista traga para você uma possibilidade de agir de forma melhor e cobrar do Estado as suas obrigações. Muito obrigado, Oxana. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho e um pouquinho dos direitos discutidos aqui. Até o nosso próximo programa.